Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos poemas mais, intensos e únicos já escritos. A nossa jornada vai ser pelo Salmo 119, para a gente explorar não só a estrutura dele, mas a paixão avassaladora que move cada linha. 176. Esse é o número de versículos do Salmo 119. Isso faz dele o capítulo mais longo de toda a Bíblia. É, literalmente, uma maratona poética. E o mais impressionante de tudo é que essa composição gigante é quase inteirinha sobre uma única ideia, sabe? Uma obsessão que consome o autor do começo ao fim. E que tema é esse? É o que o autor chama de a palavra. Mas ele não usa só esse termo. Ele usa vários outros. Lei, preceitos, decretos, que na verdade são como se fossem diferentes facetas da mesma joia. A ideia de uma orientação, de uma sabedoria que vem do divino. Ok, então vamos entender isso. Por que essa fixação toda? O que essa tal palavra representa para ele a ponto de dedicar um poema desse tamanho só para ela? A jornada começa logo aqui, no primeiro versículo. Para ele, o ponto de partida é bem claro. Seguir a palavra não é um peso, mas o caminho direto para uma vida boa, uma vida íntegra, abençoada. Vamos avançar um pouco para ver como essa devoção fica ainda mais profunda. Porque a palavra não é só um conceito abstrato, não. Ela tem um valor muito prático, imenso na vida do autor. E aí, o poema levanta uma pergunta fundamental. Uma que, sinceramente, ecoa até hoje. Com tanta complicação, tanta tentação no mundo, como é que alguém consegue manter o seu caminho puro? E a resposta dele é direta, vai direto ao ponto. A pureza não vem de se isolar do mundo, mas de alinhar a própria vida de forma ativa com a palavra. E o valor dessa palavra? Olha, para ele, é algo que não tem preço. A comparação que ele faz é fascinante. Ele não só diz que a palavra é boa, ele afirma que ela vale mais do que todo o ouro e a prata que a gente possa imaginar. É um contraste genial, né? De um lado, você tem a riqueza do mundo, ouro, prata, bens materiais. Do outro, a riqueza que vem da palavra, pureza, sabedoria, alegria. É uma redefinição total do que significa ser rico. Uma riqueza externa e passa. A outra é interna e fica. Mas olha, se até agora parece que essa devoção é um mar de tranquilidade, se prepare, porque o poema dá uma virada brusca. A realidade que ele descreve é justamente o contrário, um conflito intenso, cheio de sofrimento e oposição. E é aqui que o tom muda completamente. A gente começa a sentir o peso do desespero do autor. A descrição começa com essa imagem, a de estar tão para baixo, tão perto da morte, que a alma está, como ele diz, apegada ao pó. E a dor emocional, nossa, é devastadora. Ele descreve a alma se desfazendo, sabe? Literalmente derretendo em lágrimas de tanta tristeza. E para completar o quadro, a aflição não é só interna. A ameaça também vem de fora. De inimigos que, segundo ele, quase o destruíram. O ataque vem de todos os lados. Então, qual é a reação a tanto sofrimento? Ele abandona a palavra? Não. Pelo contrário, ele se agarra a ela com mais força ainda, clamando por ajuda e por um entendimento mais profundo. O poema é cheio desses apelos, quase gritos de socorro, sabe? Me ensina, me dá vida, me dá entendimento, me guia. Cada um desses pedidos mostra uma dependência total na intervenção divina só para conseguir continuar. E esse clamor não é da boca para fora, não. É um grito que vem, como ele diz, de todo o coração. Uma súplica que mostra que, mesmo no meio da maior dor, o foco dele continua nos decretos divinos. Então, vamos ver agora como essa história se resolve. Como é que, no meio de toda essa angústia, a palavra se torna a âncora final, a fonte de esperança? A grande questão que fica é, depois dessa luta toda, dessa escuridão, dessa tristeza, qual é o resultado? Para onde essa jornada de devoção leva, afinal? A resposta talvez esteja no versículo mais famoso do Salmo inteiro. A palavra não promete que a escuridão vai sumir, mas ela se torna uma lâmpada. Ela ilumina o próximo passo, dando luz suficiente para continuar a caminhada. E o resultado final dessa devoção é o que ele chama de grande paz. Uma estabilidade por dentro tão profunda que, mesmo cercado de problemas, o autor diz que não tem motivo para tropeçar. Mas o mais incrível é que o poema não termina com uma declaração de vitória ou perfeição. O ponto-chave é este.
O último versículo é uma confissão humilde de vulnerabilidade. A devoção não é um destino onde se chega, mas uma busca contínua, sempre dependendo de orientação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A busca obstinada do salmista por um único ponto de foco é um contraste absurdo com o nosso mundo. Então a pergunta que fica no ar é: numa era de informação infinita e distração constante, o que serve como a nossa âncora?